Talvez a próxima pergunta seja, mas professor Lauton, qual é o tempo de apresentação de um pitch, né? A gente está falando de quanto tempo, né? De 10 minutos, 20 minutos, uma hora? Não, você lembra que a gente falou do pitch elevator? A ideia é que a gente está falando de segundos, né? Então, tudo bem, você tem alguns níveis. De uma forma geral, não tem uma regra, mas de uma forma geral, os pitches são apresentados entre 2 a 4 minutos. Essa é a ideia. Seja nos slides, quando você está apresentando os slides, né, num evento, que quer que seja num vídeo que é gravado. Via de regra, a maioria absoluta das vezes, é de 2 a 4 minutos. Pode ser 5? Pode. Não estou dizendo que não é, mas de uma forma geral, entre 2 a 4 minutos. Pode ser 3 minutos? Pode, está dentro de 2 a 4 minutos. Pode ser somente de 1 minuto? Pode, dependendo da instituição, ela exige que seja só em 1 minuto. E aqui a gente vem e começa a classificar alguns tipos de pitch. Eu posso fazer aquele pitch que é assim, se eu traduzir seu negócio em uma frase, você falar assim 30 segundos, o que você fala, o que seria interessante você falar do seu negócio? E observe que isso tem um peso muito grande, né? Ou seja, quanto menos você fala, mais profundo precisa ser o recado. Então, de uma forma geral, essa ideia de assim, se você fosse traduzir seu negócio, seu pitch em uma única frase, em 10 segundos, em 15 segundos, o que você falaria? Essa é a ideia que você fala o núcleo de negócio. Minha startup ela se propõe a fazer tal coisa. Minha startup soluciona tal problema. A gente vem com o propósito de fazer isso. Essa é a ideia. Esse é o núcleo básico principal. Se você está falando de uma startup, aí, uma apresentação de 1 minuto, feito aquele pitch elevator, né? Você vai apresentar a ideia do negócio e o potencial do negócio. Essa é a ideia. Então você tem que convencer a pessoa a continuar a conversa. Professor Lauto, o pitch é um negócio definitivo? Não. É para você convencer a pessoa que você está apresentando a continuar a conversa. Porque se não há interesse em continuar a conversa, já morreu ali. Ninguém perde tempo, ninguém toma o tempo de ninguém. O tempo é escasso. Então você faz a apresentação e você convence essa pessoa a dar sequência. Pode ser para o investidor, pode ser para um cliente, para um parceiro, para quem quiser, para quem estiver lá apresentando. Lembre-se, quem apresenta algo para alguém. Você tem que ter um propósito para isso. Então a ideia é que se for 10 segundos, 15 segundos, você apresenta o núcleo. Se for até 1 minuto, geralmente você apresenta o núcleo, né, o cerne do seu negócio e o potencial. E aí nas apresentações que de uma forma geral giram entre 2 a 4 minutos, talvez 5, mas de uma forma geral de 2 a 4 minutos, você vai apresentar aí algumas informações complementares, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? E é interessante que você entenda que existe uma diferença entre o pitch escrito e o pitch falado, porque o pitch escrito, as informações elas estão lá estanques, lá no slide, no PowerPoint, tem que ser bastante resumido, mas com bastante profundidade, resumido e com profundidade. É complexo isso, não é tão simples, né? Porque você tem que escolher o núcleo, né? Aquilo que é o mais importante, aquilo que é o mais chamativo, aquilo que é o mais convincente para você poder direcionar. Já no falado, o falado não pode ser apenas uma releitura simples de slides, senão é chato. Então eu não preciso que alguém fale, se a pessoa só está lendo os slides. Não pode. O falado ele tem que fazer complementos a essa questão. De uma forma geral, os vídeos também são gravados entre 2 a 4 minutos. Né? Os slides, se você fizer uma leitura dos slides de 2 a 4 minutos, se você fizer uma apresentação dos slides 2 a 4 minutos, se você fizer um vídeo gravado também em torno de 2 a 4 minutos. Mas lembre-se do que eu falei, não convém que você faça uma apresentação, um vídeo, né, escrito a própria apresentação com uma simples leitura compartilhada dos slides. Isso é chato, perde o poder de atração, perde a sedução que deve ser feita no vídeo, no pitch, e principalmente não desperta o interesse lá do investidor, do cliente, porque diz o seguinte, se fosse para ler eu mesmo já tinha lido, já não precisava de você aqui. Então a apresentação visual, né, física lá, presencial, ela não pode se limitar a apenas uma releitura dos slides. E o vídeo gravado muito menos. Ele não pode simplesmente ser apenas uma leitura compartilhada, gravada dos slides que estão lá. E você está menosprezando a capacidade intelectual de quem está assistindo você, de quem está pegando essas informações. Né? Então, o vídeo, inclusive, ele não pode ser um simples complemento nesse sentido de... Não, desculpa, complemento sim, não pode ser uma simples repetição, uma simples leitura do que está escrito nos textos dos slides. Isso não pode acontecer. Tá? O que a gente precisa fazer é o seguinte...
A gente tem que aprender como tornar um pitch uma ferramenta de argumentação para vendas e captação de recursos. Tá? Então o pitch ele vai ter que ajudar você a vender e vai ter que ajudar você, quando eu digo você, estou falando do seu negócio, a captar os recursos. E a melhor forma de fazer isso é o convencimento, é a argumentação, é fazer com que as pessoas acreditem na sua ideia. Então você tem que ter muito gás, tem que ter muita vontade, tem que ter muito direcionamento para falar o seguinte: meu negócio veio para isso. Isso é que se propõe a ser feito, né? Então aqui, a melhor opção dentro desse recorte, dentro dessas condições, é para isso que serve o pitch. É para isso que você vai fazer todo um esforço de fazer uma pesquisa e de colocar todas essas informações aí que a gente precisa apresentar.